Você já parou para pensar no quanto pode ser transformador ser uma mulher segura, respeitada e livre de violência? Imagine poder caminhar pelas ruas com a cabeça erguida, sem medo, sem se sentir vulnerável, sem precisar olhar para trás. Ser capaz de impor seus limites, dizer não quando necessário e exigir respeito, sem hesitar. Isso não é apenas um desejo, mas uma realidade possível, e você tem o poder de conquistar tudo isso. A sociedade pode ter tentado moldar você de várias maneiras, talvez até te deixando com a sensação de que seu valor depende de como os outros te veem. Mas, aqui está a verdade: ser uma mulher segura e respeitada começa de dentro para fora. E isso não é uma missão impossível. Pelo contrário, é um caminho que qualquer mulher pode trilhar, desde que comece a aplicar algumas estratégias poderosas no seu dia a dia. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Fique comigo até o final, porque vou te revelar dicas essenciais que vão além do óbvio, para que você se torne uma mulher que não só se protege, mas também constrói um ambiente ao redor dela que respira respeito. Essa é a chance de mudar sua vida, de transformar sua segurança e autoestima em algo inabalável. Não há mais desculpas. Vamos começar? 1. Autoconfiança e reconhecimento do próprio valor. Sabe aquela sensação de estar sempre se perguntando se você é boa o suficiente? Ou medo de falhar e ser julgada? Acredite, você não está sozinha. Muitas mulheres passam por isso, e, muitas vezes, são essas inseguranças que nos impedem de realmente viver com liberdade e respeito. Mas, o segredo está em algo que você já possui dentro de si: autoconfiança. É isso mesmo. A confiança não é um dom que algumas pessoas têm e outras não. É algo que pode ser cultivado, trabalhado e, acima de tudo, conquistado. E quando você a conquista, nada no mundo pode te derrubar. Vamos entender por que essa é a chave para ser uma mulher segura, respeitada e livre de violência. O primeiro passo para alcançar a autoconfiança é entender que você é digna de respeito. Parece simples, mas muitas mulheres, ao longo da vida, acabam internalizando que não são suficientemente boas, que precisam sempre se provar, ou pior, que merecem ser tratadas de maneira inferior. Isso começa a se refletir em todas as áreas da vida, especialmente em como lidamos com os outros. Se você não reconhece seu próprio valor, os outros também não vão reconhecê-lo. E aqui entra o poder de reconhecer e afirmar o seu valor. Quando você começa a entender sua própria importância, a mudar sua mentalidade e a confiar no que você pode fazer, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Agora, talvez você esteja pensando: mas como faço para aumentar minha autoconfiança de verdade? A primeira coisa é começar com um autoconhecimento profundo. Isso pode ser um processo difícil no começo, mas é essencial. Pergunte a si mesma: o que te faz sentir poderosa? O que te dá prazer? Quais são os seus maiores pontos fortes? Comece a escrever essas coisas. E mais importante, comece a agrupar ações que fortaleçam sua autoestima todos os dias. Isso pode ser tão simples quanto reservar 10 minutos para meditar, praticar exercícios físicos, ou até mesmo investir em novos conhecimentos e habilidades. Cada pequena ação, por menor que seja, contribui para fortalecer sua confiança. E à medida que essa confiança cresce, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. O que antes parecia difícil ou intimidante, começa a parecer possível. Eu sei, por exemplo, que muitas mulheres têm dificuldade de se impor em certos contextos, seja no trabalho, nos relacionamentos ou até mesmo em situações cotidianas. Isso acontece porque muitas vezes deixamos que as opiniões e expectativas externas nos definam. Porém, o segredo aqui é não esperar validação de ninguém. Quando você se valida, se reconhece e se respeita, os outros passam a te tratar com o mesmo respeito que você exige. Lembre-se, a maneira como as pessoas te tratam está diretamente relacionada à forma como você se trata. Isso inclui seu comportamento, suas atitudes e até as suas ações diárias. Ou seja, a mudança começa com você. Vou te dar um exemplo prático. Imagine uma mulher que sempre coloca os outros em primeiro lugar, sempre tentando agradar, sempre se anulando.
Isso pode até parecer uma atitude altruísta, mas, no fundo, é uma forma de autodesrespeito. Se você não se respeitar e não estabelecer seus próprios limites, os outros vão ultrapassá-los, e isso pode ser fatal para sua autoestima. Ao invés disso, comece a se priorizar. Comece a dizer não quando algo não te faz bem. Isso pode ser tão simples quanto negar um compromisso que você não quer, ou deixar de fazer algo apenas para agradar os outros. Acredite, quando você começa a impor seus limites de maneira saudável, você ganha o respeito não só dos outros, mas, mais importante, de si mesma. E aqui vem um detalhe importante: autoconfiança não significa ser arrogante, nem achar que você é superior a alguém. Não se trata de se achar melhor, mas de se reconhecer como igual e digna de todas as coisas boas que a vida tem a oferecer. Isso é empoderamento real. A verdadeira autoconfiança está em ser capaz de exercer o poder sobre si mesma, sobre suas escolhas e seu destino. Não se trata de ser infalível ou perfeita, mas de se sentir capaz de lidar com qualquer situação de frente, sabendo que você tem o controle sobre como reagir e o que fazer. Agora, aqui vai um segredo vital: a autoconfiança vai além do que você pode fazer por si mesma. Ela também está ligada a como você se vê no mundo. Você já percebeu como as pessoas que têm confiança exalam uma energia diferente? Elas andam com a postura ereta, falam com clareza e têm uma presença imbatível. Esse é o resultado da autoconfiança em ação. Não é sobre aparência ou perfeição, mas sobre como você se afirma no espaço que ocupa. O simples ato de se permitir ser vista e respeitada já começa a moldar como os outros te percebem. E, adivinhe? Isso também reflete diretamente no seu bem-estar emocional. Eu sei que, muitas vezes, mulheres se sentem limitadas por expectativas culturais e sociais. A pressão para ser bonita o suficiente, boa o suficiente ou bem-sucedida o suficiente pode ser esmagadora. Mas a verdade é que ninguém tem o poder de definir o seu valor a não ser você mesma. Quanto mais você acreditar na sua capacidade e lutar pelo que merece, mais o universo vai conspirar a seu favor. Isso é real. O poder da autoconfiança é uma arma poderosa e transformadora. E acredite, esse poder está ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é começar. E o melhor de tudo é que quanto mais você se desafiar, mais forte e imbatível você se tornará. Agora que você já sabe como reconhecer e valorizar a si mesma, vamos falar sobre algo ainda mais essencial para garantir sua segurança: aprender a identificar os sinais de perigo e situações de risco. Saber se proteger começa justamente por aí. Está pronta para saber como identificar e reagir quando se deparar com uma situação abusiva? Vamos explorar isso no próximo tópico. 2. Estratégias de autoproteção: identificando situações perigosas. Você já se pegou em uma situação em que algo não parecia certo, mas não soube como reagir? Muitas mulheres passam por isso sem perceber que seus instintos estão tentando sinalizar perigo. Identificar uma situação perigosa é uma habilidade crucial que toda mulher precisa desenvolver. Não se trata apenas de estar em uma situação de risco físico, mas também emocional e psicológico. Perceber os sinais de alerta pode ser a diferença entre escapar ilesa ou se tornar vítima. E acredite, muitas vezes, esses sinais são bem mais sutis do que você imagina. O primeiro passo é confiar no seu instinto. O famoso sexto sentido não é apenas uma expressão popular. Quando você sente que algo não está certo, é porque provavelmente não está. Mulheres têm uma habilidade natural de perceber quando as coisas não estão bem, mas frequentemente ignoram esses sinais por medo de parecerem exageradas ou paranoicas. É essencial ouvir sua intuição. Se você entrar em um ambiente e sentir um calafrio na espinha ou uma sensação de desconforto inexplicável, não ignore. Ao contrário, reconheça que sua percepção está te protegendo, e saia da situação o mais rápido possível. Lembre-se, sua segurança nunca é exagero. Agora, pense em como você reage em uma conversa desconfortável. Como você se sente quando alguém invade seu espaço pessoal? Ou quando um desconhecido começa a fazer comentários inapropriados? Esses são os primeiros sinais de que algo pode estar errado. Muitas mulheres acabam se sentindo culpadas por se afastarem ou se irritarem com esse tipo de comportamento,
mas a verdade é que ninguém tem o direito de invadir seu espaço ou fazer você se sentir desconfortável. Um simples não ou um afastamento pode ser a primeira linha de defesa. Estabelecer limites claros e intransigentes é uma das estratégias mais poderosas de autoproteção. Em situações mais sérias, como em um encontro ou até mesmo em um ambiente de trabalho, a violência pode ser sutil no início. Comentários sarcásticos, críticas constantes e invasões emocionais podem parecer pequenas coisas, mas são formas de abuso psicológico. Essas atitudes minam a autoconfiança e podem ser uma porta de entrada para algo mais sério. Fique atenta aos sinais de controle, como um parceiro ou colega que tenta ditar o que você pode fazer, vestir, ou até com quem pode falar. Esse tipo de comportamento não é amor ou amizade, mas sim uma tentativa de exercer poder e controle. Não permita que isso aconteça. Reconheça esses sinais como alertas claros de manipulação emocional e psicológica. E o que dizer sobre o abuso físico? Muitas mulheres acreditam que só há perigo quando alguém já tentou agressão física. Não se engane. O abuso pode começar com pequenas ameaças ou atos de agressão verbal, que depois podem escalar para algo muito mais perigoso. O mais importante aqui é não minimizar os comportamentos agressivos. Se alguém te empurra, grita com você ou usa palavras agressivas, isso já é um sinal claro de que o ambiente não é seguro. A violência física começa no psicológico e nas atitudes diárias. Não espere até que a situação se agrave para tomar atitudes. Se você perceber que está em uma situação em que não se sente segura, busque ajuda imediatamente, mesmo que isso signifique interromper a interação ou pedir ajuda a terceiros. Agora, imagine o seguinte cenário: você está em um local público e começa a ser seguida por alguém. Parece algo trivial, mas o simples ato de ser seguida é uma situação de risco real e iminente. Se alguém começa a te observar de maneira insistente, ou te segue de perto, não hesite. Procure um lugar seguro, como uma loja, um restaurante ou até mesmo um policial. Não se sinta envergonhada de pedir ajuda ou buscar proteção. A segurança vem em primeiro lugar. E lembre-se, quem te segue tem um propósito claro, você não deve ser a vítima dessa situação. Além disso, em tempos de redes sociais, é cada vez mais comum que as mulheres se tornem alvos de stalkers digitais. As redes sociais se tornaram uma extensão da nossa vida pessoal, e com isso surgem as ameaças digitais. Se você começar a perceber que alguém está constantemente invadindo sua privacidade online, fazendo comentários invasivos, ou tentando obter informações privadas sobre sua rotina, isso também é um sinal de alerta. Cuidado com quem você compartilha informações pessoais, e sempre mantenha seus perfis em redes sociais privados. Não permita que o desconhecido tenha acesso a detalhes da sua vida que possam ser usados contra você. Uma ferramenta poderosa para reconhecer e reagir a uma situação perigosa é a capacidade de agir rapidamente. Quando você percebe os sinais de alerta, não pense que está exagerando. Haja imediatamente. Se você está em um local público e se sente ameaçada, entre em contato com a polícia ou peça ajuda. Se você perceber que está em uma conversa desconfortável, mude de assunto ou simplesmente saia. Muitas mulheres demoram a agir por medo de parecerem dramáticas ou exageradas, mas o que você pode estar fazendo, na verdade, é salvando a sua vida. A ação rápida pode ser a diferença entre sair ilesa ou ser envolvida em uma situação perigosa. Por último, nunca subestime a importância de ter um plano de segurança pessoal. Isso pode ser o seu maior aliado em uma situação de risco. Estabeleça rotinas de segurança, como sempre avisar alguém de confiança onde você está indo, nunca deixar de carregar seu celular carregado, ou até mesmo ter um número de emergência rápido de discar. Além disso, aprenda técnicas básicas de autodefesa, como gritar, usar spray de pimenta ou outras ferramentas de defesa pessoal. A preparação é a chave para agir rapidamente e de maneira eficiente quando a situação exigir. Quanto mais preparada você estiver, mais tranquila ficará em situações de risco. Agora que você já sabe como identificar e reagir a situações perigosas, vamos avançar para o próximo passo: como construir uma rede de apoio que pode ser um salva-vidas em momentos de necessidade. Vamos falar sobre como pedir ajuda quando necessário e a importância das pessoas ao seu redor no processo de segurança pessoal.
Não enfrente isso sozinha. 3. Apoio social e redes de suporte. A verdade é que nenhuma mulher deveria enfrentar sozinha as adversidades da vida, e a luta contra a violência é uma delas. Quando falamos em segurança, respeitabilidade e liberdade de violência, uma das peças-chave desse quebra-cabeça é o apoio social. A importância de uma rede de apoio não pode ser subestimada. Você não precisa enfrentar o mundo sozinha. Ter pessoas ao seu lado, que te apoiam, te defendem e te ajudam a superar desafios, é fundamental para garantir que você nunca se sinta vulnerável. E aqui está o segredo: os aliados certos fazem toda a diferença. Mas, o que significa exatamente ter uma rede de apoio? Imagine que você está enfrentando uma situação difícil e, ao invés de ficar isolada, você tem um grupo de pessoas em quem pode confiar. Apoio não é apenas sobre ter alguém para conversar, é sobre ter pessoas que irão agir em seu favor quando necessário. Por exemplo, se você estiver em um encontro que não está confortável, o apoio pode ser uma amiga no telefone, uma mensagem de alerta, ou até mesmo um serviço de emergência pronto para te ajudar a sair rapidamente da situação. A verdadeira rede de apoio vai além da escuta, que ela é sobre agir, proteger e, muitas vezes, até impedir que o pior aconteça. Agora, eu sei que muitas mulheres têm medo de pedir ajuda. Medo de parecer fracas, dramáticas ou exageradas. Mas a verdade é que pedir ajuda é um ato de coragem. Não há vergonha em buscar apoio quando se sente insegura. Se você está em um relacionamento abusivo ou em uma situação de violência, pedir ajuda não é uma fraqueza, mas sim um ato de resistência e sobrevivência. Se você tem medo de falar para os outros, tente pensar assim: quem mais vai me proteger se não for eu mesma, pedindo a ajuda que preciso? Não espere até o ponto de ruptura para pedir ajuda. A chave é agir antes que a situação se agrave. Quando se trata de construir uma rede de apoio, a primeira coisa a se considerar são os amigos e familiares confiáveis. Às vezes, por medo de julgamento, as mulheres tendem a se isolar, mas é fundamental ter pessoas que realmente te entendem e te defendem. Essas pessoas podem ser amigos, parentes ou até mesmo colegas de trabalho. Esses aliados podem ser um socorro imediato se você estiver em perigo. Tenha em mente que você não precisa compartilhar todos os detalhes da sua vida com todos, mas ter pelo menos uma ou duas pessoas que você sabe que estarão lá por você em qualquer situação já faz toda a diferença. Às vezes, uma simples ligação ou mensagem pode te dar a segurança que você precisa. Além de amigos e familiares, grupos de apoio também desempenham um papel fundamental na construção dessa rede de suporte. Existem muitas organizações, tanto online quanto presenciais, que oferecem suporte emocional e até físico para mulheres que enfrentam violência ou situações de risco. Esses grupos podem te ajudar a se conectar com outras mulheres que estão passando por situações semelhantes, oferecendo não apenas uma rede de apoio emocional, mas também informações vitais sobre como buscar ajuda de forma segura. A ideia aqui é criar uma rede de apoio mútua, onde você, ao mesmo tempo, pode receber e oferecer suporte. E se você acha que pedir ajuda é algo que só deve ser feito em momentos de emergência, pense de novo. O apoio social vai além de crises iminentes. Ele está na construção de um ambiente saudável, onde você sabe que, caso algo dê errado, você tem um sistema de suporte robusto para cair de pé. Isso inclui ter pessoas que te impulsionam a crescer, que te motivam a não aceitar menos do que você merece e que sempre estão ao seu lado para oferecer aquele empurrãozinho nos momentos difíceis. Sua rede de apoio também deve ser aquela que te eleva, te encorajando a continuar em busca de seus sonhos e objetivos. Apoio social também está relacionado com a construção de confiança. O apoio de quem está ao seu redor só será efetivo se você souber em quem confiar. Não é qualquer pessoa que merece estar no seu círculo íntimo. Então, ao construir sua rede de apoio, tenha em mente que as pessoas ao seu redor devem ser aquelas que te respeitam, que te ouvem e que não te julgam. Pessoas que te entendem e que irão agir de maneira proativa, sem te expor ou fazer com que você se sinta menosprezada. Lembre-se, você não deve pedir ajuda para qualquer um, busque aqueles que genuinamente querem te ver bem. Uma excelente maneira de fortalecer a rede de apoio é buscar mentores e conselheiros. Eles não só podem oferecer conselhos úteis sobre a sua segurança emocional e física,
mas também podem ajudar a orientar você em decisões importantes na vida. Às vezes, estar em um grupo de apoio com mulheres que compartilham experiências semelhantes pode ser justamente o que você precisa para fortalecer seu compromisso com a sua segurança e liberdade. Ter alguém que te orienta, que já passou por situações difíceis e que pode oferecer uma visão mais clara, pode ser um divisor de águas. E lembre-se, os mentores não precisam ser pessoas perfeitas, mas aquelas que demonstram preocupação genuína pelo seu bem-estar e segurança. Às vezes, uma das maiores dificuldades que encontramos é abrir-se para outros. Você pode ter medo de ser julgada ou sentir vergonha da situação em que se encontra, mas a verdade é que os grupos de apoio e a rede social de verdade vão te acolher sem julgamentos. Ao procurar ajuda, você não só busca proteção, mas também se permite crescer e evoluir. O importante aqui é reconhecer que pedir ajuda é um ato de bravura, não de fraqueza. E, quando você se permite receber o apoio dos outros, você começa a sentir um poder imenso em saber que não está sozinha. Juntas, somos mais fortes, e essa é a base do verdadeiro empoderamento feminino. Agora que você já sabe o poder de uma boa rede de apoio, está na hora de aprender a exercer seus direitos legais e utilizá-los para sua proteção. Acompanhe o próximo tópico para saber como você pode se proteger de maneira legal e eficaz. 4. Empoderamento legal. Seus direitos e como usá-los. Você sabia que a maior arma que uma mulher pode ter contra a violência é o conhecimento de seus próprios direitos? Sim, você pode ser mais poderosa do que imagina, e a chave para essa força está na legislação que existe para te proteger. O empoderamento legal não é apenas uma ferramenta de defesa, mas uma forma de libertação. Quando você conhece seus direitos, não há mais desculpas para ser desrespeitada, explorada ou manipulada. E o melhor de tudo? Você pode usar a lei a seu favor em qualquer situação. Vamos te mostrar como fazer isso. Primeiro, é importante entender que os direitos das mulheres no Brasil são protegidos por diversas leis, e uma das mais poderosas é a Lei Maria da Penha. Essa lei, que foi sancionada em 2006, é uma das mais avançadas do mundo no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela estabelece medidas protetivas de urgência, que podem ser solicitadas a qualquer momento, caso a mulher esteja em risco de sofrer algum tipo de agressão. Isso significa que, se você estiver em uma situação de abuso, pode pedir imediatamente que o agressor seja afastado de sua residência, por exemplo. Isso é uma proteção que você deve conhecer e, mais importante, utilizar quando necessário. Agora, você pode estar pensando, mas e se eu não souber por onde começar? O primeiro passo é procurar informação e apoio jurídico. Não tenha medo de buscar ajuda legal, pois você não está sozinha. Existem várias organizações e profissionais dispostos a te ajudar, inclusive advogados e defensoras públicas que oferecem assistência gratuita em casos de violência. Se você estiver com medo de agir ou não souber por onde começar, procure por centros de apoio à mulher, que oferecem apoio jurídico, psicológico e até abrigo temporário. Não espere o pior acontecer para procurar esse apoio. A proteção começa na informação, e você merece essa informação para tomar as melhores decisões sobre sua segurança. Outro ponto essencial do empoderamento legal é entender que você tem direito a um atendimento rápido e eficiente. Muitas mulheres se sentem intimidadas ao procurar delegacias ou serviços públicos por medo de serem ignoradas ou tratadas com desdém. Mas a realidade é que, com a Lei Maria da Penha, as autoridades são obrigadas a tratar os casos de violência contra a mulher com prioridade e sensibilidade. Ou seja, se você for até uma delegacia e não receber o atendimento que merece, não hesite em buscar outro lugar. A lei está do seu lado, e você tem direito a ser tratada com dignidade e respeito. Faça valer a sua voz e a sua presença, porque você tem direitos que precisam ser cumpridos. Agora, a lei do feminicídio, sancionada em 2015, vem como um reforço importantíssimo para proteger as mulheres em situações extremas. O feminicídio é definido como o assassinato de uma mulher em razão de seu sexo, muitas vezes ligado à violência doméstica ou familiar. Com essa lei, as punições para quem comete esse crime se tornaram mais rigorosas e, o mais importante, reconhecesse a violência contra a mulher como uma questão de gênero. Quando uma mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher,
a sociedade e o sistema jurídico estão dizendo que isso não é aceitável. Conhecer e entender essas leis pode salvar sua vida. Não subestime o poder da legislação, ela existe para proteger você e é sua obrigação saber como usá-la. Se você já se sentiu insegura ou com medo de algo acontecer e não sabia por onde começar, a resposta está no Boletim de Ocorrência, BO. Muitas mulheres, ao vivenciarem qualquer tipo de agressão, acabam se sentindo sem apoio ou sem saber como se proteger. O registro de um BO é o primeiro passo para garantir uma reação da justiça. Mesmo que você tenha medo de denunciar ou de agir, o simples registro de uma ocorrência começa a criar um histórico legal da situação. Isso vai te dar força, pois, ao fazer o BO, você começa a criar uma prova da violência, que será importante caso a situação evolua. Não deixe de fazer o BO. É um direito seu e uma proteção que você não deve abrir mão. Outro aspecto fundamental no empoderamento legal é não se calar diante de situações abusivas. Se você estiver em um relacionamento em que se sente ameaçada, desrespeitada ou em risco, lembre-se de que não existe justificativa para a violência, seja ela física, psicológica ou sexual. A lei está aí para te proteger, e você não precisa aceitar um tratamento que diminua seu valor como mulher. Qualquer atitude que te faça sentir inferior, desrespeitada ou ameaçada deve ser combatida com coragem. Não permita que ninguém dite as regras sobre o que é certo e errado para você. O seu corpo, a sua mente e a sua vida são seus, e a única pessoa que pode determinar o que fazer com eles é você mesma. Agora, eu sei que muitos casos de violência contra a mulher acontecem de maneira muito silenciosa, como o abuso psicológico. Aqui, entra a importância de buscar ajuda também em casos menos evidentes, como ameaças, chantagens emocionais e humilhação constante. O abuso psicológico é uma forma de controle e manipulação emocional que pode ser tão devastador quanto a agressão física. Nesse contexto, a lei oferece medidas protetivas que, muitas vezes, são suficientes para afastar o agressor da mulher. Não espere que a situação se agrave para buscar auxílio. Se você está sendo vítima de violência psicológica, procure imediatamente apoio de profissionais especializados. O direito à saúde mental e emocional é um dos seus direitos. Por fim, o empoderamento legal também envolve mudar o seu comportamento diante da violência. Não ignore os sinais de alerta. Se você está em um relacionamento ou situação que te faz sentir insegura, não tenha medo de agir. Seja pedindo ajuda a um advogado, indo a uma delegacia ou buscando serviços de apoio psicológico, a verdade é que você não está sozinha. A verdadeira força vem do conhecimento e da ação. A lei foi feita para te proteger, e, quando você a conhece, fica impossível ser silenciada. Está na hora de usar essa força a seu favor e garantir sua segurança de forma legal, clara e objetiva. Agora que você entende a importância dos seus direitos e como utilizá-los, é hora de aprender sobre como prevenir a violência antes que ela aconteça. Vamos falar sobre estratégias de conscientização e prevenção, para garantir que você esteja sempre um passo à frente. 5. Prevenção e conscientização, quebrando ciclos de violência. A violência contra a mulher não é um problema isolado, e a prevenção e conscientização são as chaves para quebrar os ciclos de abuso que muitas mulheres enfrentam. Prevenir é sempre melhor do que remediar. E quando falamos de violência, a educação e a conscientização são as ferramentas mais poderosas que temos. Quando a sociedade como um todo entende a gravidade desse problema, as chances de mudança se multiplicam exponencialmente. Quebrar o ciclo de violência começa no momento em que você começa a questionar, a entender e a educar as pessoas ao seu redor. O primeiro passo para a conscientização é entender que a violência contra a mulher não tem desculpas. Muitas vezes, a sociedade tenta justificar o comportamento abusivo com frases como "ela provocou", "ele estava nervoso" ou "ela devia ter feito diferente". Mas a realidade é clara: não existe desculpa para a violência. Cada mulher tem o direito de viver livre de medo, seja em sua casa, no trabalho ou nas ruas. Portanto, a conscientização começa quando cada um de nós, como indivíduo e sociedade, decide não aceitar mais essas desculpas. Educar é a única forma de mudar essa mentalidade e prevenir que mais mulheres passem por isso. É fundamental, então, ensinar às novas gerações sobre o respeito à mulher, ao corpo dela, e aos seus direitos.
A mudança deve começar na educação infantil. Quando as crianças e os adolescentes crescem em um ambiente onde são ensinados a respeitar as mulheres e a ver a igualdade de gênero como algo natural, o ciclo de violência começa a se quebrar. Não estamos falando apenas de campanhas educativas, mas de uma verdadeira revolução no pensamento social. É hora de dar voz aos mais jovens, para que cresçam entendendo que a mulher deve ser respeitada e que a violência nunca deve ser tolerada. A educação é o ponto de partida para uma mudança estrutural. Para que a conscientização se torne realmente eficaz, ela precisa ir além das escolas. É crucial levar a mensagem de respeito e igualdade de gênero para todos os espaços da sociedade, desde os ambientes de trabalho até as redes sociais. A violência contra a mulher não acontece apenas dentro de casa, ela também se perpetua quando a sociedade permite piadas sexistas, comentários abusivos ou comportamentos desrespeitosos no ambiente de trabalho, na escola ou nas ruas. Cada um de nós tem a responsabilidade de não compactuar com comportamentos abusivos, mesmo quando estão disfarçados de brincadeiras ou piadas. Fazer a diferença começa com a conscientização no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas escolhas e nas nossas interações. Além de educar e conscientizar, é importante também dar visibilidade aos casos de violência e tornar a discussão mais aberta. O silêncio perpetua o abuso. Quando você compartilha sua história ou ouve a história de outras mulheres, você quebra o estigma de que a violência é algo que deve ser escondido. Falar sobre isso é essencial para tirar o peso do silêncio, que muitas vezes faz com que as mulheres se sintam culpadas ou envergonhadas. O tabu precisa ser quebrado. E cada vez que uma mulher tem coragem de contar sua história, ela está ajudando a fortalecer a voz de todas as outras que ainda têm medo de falar. Além disso, as campanhas de conscientização têm um papel fundamental na luta contra a violência de gênero. No entanto, essas campanhas devem ser contínuas e não limitadas a datas comemorativas. O trabalho de conscientização deve ser uma ação constante e perene. Não podemos esperar que o mês de março, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, seja o único momento de discussão sobre esses temas. A violência contra a mulher precisa ser discutida 365 dias por ano. Para que a conscientização realmente tenha impacto, ela deve estar presente nas ruas, nas redes sociais, nas escolas e no governo. Cada mensagem que levamos e cada atitude que tomamos em prol da conscientização pode salvar uma vida. Outro ponto importante é a capacitação de profissionais que lidam diretamente com mulheres vítimas de violência, como policiais, médicos, psicólogos e advogados. Esses profissionais precisam estar preparados para lidar com os casos de violência de forma empática e eficaz. Muitas vezes, a falta de treinamento adequado faz com que a mulher que procura ajuda se sinta ainda mais desamparada. Ao capacitar os profissionais da saúde, segurança e justiça, estamos não apenas dando suporte direto às vítimas, mas também criando uma rede de proteção eficiente que pode agir rapidamente e de forma decisiva. Isso é essencial para garantir que as mulheres que denunciam a violência se sintam apoiadas, protegidas e seguidas. Por fim, a conscientização também é um movimento coletivo. Ninguém pode mudar o mundo sozinho. Quando as mulheres se unem, apoiam umas às outras e lutam pelos seus direitos, a mudança é mais rápida e eficaz. Movimentos sociais, ONGs, ativistas e até mesmo as redes sociais podem ser aliados poderosos na luta contra a violência de gênero. Cada vez que uma mulher se une a outras para lutar por um mundo mais justo, ela fortalece a rede de proteção que torna possível a transformação social. Não é uma luta de uma mulher, é uma luta de todas. Quando nos unimos, somos mais fortes. O papel da conscientização também envolve a criação de políticas públicas efetivas. Governos e instituições devem ter em mente que a violência contra a mulher não é um problema particular, mas um problema estrutural da sociedade. Portanto, políticas públicas voltadas para a prevenção, apoio à mulher e punição severa aos agressores são essenciais para combater esse mal. E essa luta precisa ser permanente. A sociedade precisa exigir que o governo implemente medidas mais eficazes para proteger as mulheres. A mudança começa com a ação de todos nós, mas também com a pressão por políticas públicas que garantam a segurança e a dignidade de todas as mulheres. Agora que você já sabe a importância de prevenir e conscientizar, é hora de agir.
Comece com você mesma, mas também compartilhe essa conscientização com as pessoas ao seu redor. Cada ação, cada palavra, cada atitude pode ser a chave para quebrar o ciclo da violência. E lembre-se, quando você age, você faz parte da transformação do mundo. Vamos juntas, porque a mudança começa agora. Chegamos ao final de uma jornada de descoberta, mas lembre-se, essa é apenas o começo de uma mudança transformadora na sua vida. Agora, mais do que nunca, você tem as ferramentas necessárias para se tornar uma mulher segura, respeitada e livre de violência. Cada passo que você dá em direção ao empoderamento, à autoconfiança, à proteção dos seus direitos e ao fortalecimento da sua rede de apoio é um passo que te aproxima de uma vida com mais segurança, respeito e liberdade. A verdadeira mudança começa dentro de você. Quando você se entende como protagonista da sua própria história, quando você começa a reconhecer o seu valor e a se posicionar, o mundo começa a te tratar de forma diferente. E mais importante, quando você compartilha esse conhecimento, você multiplica essa transformação. Agora é o momento de agir, de colocar tudo o que aprendeu em prática e ser a mulher que você sempre quis ser. Não espere mais, faça a diferença na sua vida e na vida de outras mulheres. E você? Está pronta para tomar o controle da sua vida, fortalecer seus direitos e quebrar o ciclo de violência? Compartilhe esse conteúdo com outras mulheres, comece a conversar sobre o que aprendeu e se cerque de pessoas que te apoiam. A mudança só acontece quando agimos juntas. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo mais conteúdo relevante, empoderador e transformador. Vamos juntas nessa jornada. O poder está nas suas mãos.